Você provavelmente já deve ter ouvido da sua mãe ou da sua avó a frase: "Não senta no chão, menina, vai pegar uma friagem". Pois é, esse alerta aí tem a intenção de evitar a infecção urinária, que tem mais incidência nessa época do ano, no frio, né? E elas estão certas, hein? E ela atinge principalmente nós mulheres, sortudas, né? Mas será que esse aviso das nossas mães e avós tem fundamento? Eu acabei de dizer que sim. E o que mais pode ser feito para evitar? É o que nós vamos saber agora no quadro Saúde da Mulher. E o Dr. Belarmino já está aqui comigo para me falar o que é verdade e o que não é. Bem-vindo! Boa tarde, pessoal de casa, que nos dá o privilégio aí de compartilhar conosco esses momentos tão bons. Bem-vindo, né? Obrigada, voltei. Agora estamos juntos de novo. Estamos juntos. Doutor, até antes da gente começar a responder se vovó e mamãe estão certas, nosso telefone na tela, manda sua pergunta aqui pra gente. Alguma dúvida, pode mandar para cá que respondemos pelo WhatsApp. Exatamente. Ó, olha o númerozinho aí pra gente, 88719831. Então manda sua perguntinha, aproveita que ele tá aqui, hein? Doutor, vovó e mamãe estão certas? Não senta no chão, menina, vai pegar uma friagem? O choque térmico é um dos fatores. Em momentos de mudança térmica muito abrupta, a quantidade de infecção urinária aumenta de uma forma muito grande, porque muitas vezes a diferença de temperatura de um dia para o outro chega a ser de mais de 10 graus. Sim. Então a gente dorme com 18, 20 graus e acorda com 8 ou 10 graus. Então esse choque de temperatura é um dos fatores. O ambiente, o período, a sazonalidade, o inverno e o outono, ou às vezes alheio à estação, eles facilitam isso. Eu gostaria de colocar primeiramente qual a função do rim, né? O que fazem os rins para quem tem os dois e o rim para quem infelizmente tem um só. Os rins, eles depuram toda e qualquer impureza que haja no nosso organismo. É o filtro que vai ajudar a limpar qualquer impureza que possa ser tóxica para nós, que venha trazer algum dano. Então, por exemplo, em casa, quem está nos assistindo agora, comemos beterraba. O que a gente observa? Xixi sai vermelho. Isso mesmo. Tomando um medicamento que tenha uma coloração alaranjada. Xixi sai alaranjado. Perfeito. Então, aquele corante ou a casca daquela beterraba, não que faça mal, mas não é bem-vindo, não é necessário para o organismo. Então o rim vai lá e libera aquele corante. Manda embora. Mas fica com as vitaminas que a beterraba tem, fica com as qualidades que outros alimentos têm. E essa filtragem, ela é diária, ela é contínua, a gente dorme, continua a filtragem, não para. Até dormindo, o que ocorre, o cérebro, coração e rins continuam funcionando. Trabalham normal. Que quando a gente acorda, um dos primeiros fatores que a gente faz é procurar esvaziar a bexiga. Então, eu acho interessante a gente colocar como que é o sistema urinário. Sim. E depois a gente comentando como se manifestam os sintomas, o que é uma cistite, qual a diferença entre uma infecção urinária e uma cistite. Sim. E assim irmos colocando os sintomas. Né? Então, bora ser bem didático, doutor? Vamos lá, então vamos lá. Tem desenho para a gente entender o que acontece, como é que funciona isso, doutor? Bom, nós temos todo o sistema urinário e ele, talvez a outra arte seja mais elucidativa, se for possível. Se tiver Nós irmãos, trocamos, olha lá, perfeito. Ótimo, muito obrigado. Então aqui, para quem estiver em casa, aqui estão os rins, né? Esses feijõezinhos que a gente sempre lembra, dois feijõezinhos de cada lado, eles ficam, para facilitar quem está em casa, logo abaixo da coluna intercostal, palpando as costelas, logo abaixo do término das costelas, aqui em cima tem um diafragma, aqui termina, nessa altura aqui termina o músculo que divide o tórax do abdômen, e eles ficam nessa região, na região lombar. Unindo os rins à bexiga, que é esse globo aqui, essa bola, existe um canal chamado ureter, que ele vai trazer já na forma de urina, a urina do rim para a bexiga. O mesmo ocorre do outro lado. Nós poderemos ter infecções aqui, aqui e aqui embaixo, na saída da bexiga, nós temos um canal que chama-se uretra, que é por onde a mulher urina. Então aqui também costumam dar infecções. É mais comum aqui, doutor, nessa região mais baixa? É mais comum na região mais baixa. Quanto mais acima, mais
requer um pouco mais de cuidado, Sim. mais atenção e o tratamento é mais prolongado, porque o acesso é mais fácil. Agora, por que essa região sofre tanto? Por que há tantos casos? Até o senhor, como médico, sabe disso, que no consultório aumentam Nesse as período, queixas, principalmente, né? Exatamente, dessa infecção urinária. Então, a gente falou já da temperatura, né? Essa queda brusca de temperatura. Como que a temperatura influencia nisso? O que ela afeta para gerar essa infecção? Gisele, eu só gostaria, antes de fazer qualquer outra Por observação, favor. Dizer assim, o médico que cuida dos rins é um nefrologista. No meu caso, sou ginecologista e obstetra, então eu e meus colegas, as infecções do dia a dia, de rotina, nós podemos tratar como os demais médicos. Mas se for uma síndrome, algum problema renal, uma coisa mais grave, quem trata dos rins especificamente são os nefrologistas, ok? A gente está falando de infecções do dia a dia, de repetição, chega um determinado momento, são os nefrologistas e ou urologistas. Então vamos lá, por que o choque térmico ele pode alterar ou facilitar? Quando a gente passa por uma situação de estresse e a mudança de temperatura não deixa de ser uma adaptação de estresse. Quando a gente vai de 18 para 8, o corpo ele vai ter que aumentar o metabolismo para manter aquecido o corpo. Se você já tiver dormido pouco, estiver se alimentando não muito bem, tiver um determinado nível de estresse, a infecção vai ser muito mais provável nesse canalzinho que fica ali próximo da saída da vagina. Por quê? Porque o vizinho, o reto, o ânus, é vizinho mais próximo da parte genital feminina. Sim. Então, muitas vezes, até a forma como a mulher faz a higiene íntima, o tipo do banheiro, o bacio, o revestimento, se vai descalço para o banheiro ou não, tudo isso vai poder facilitar com que caia a imunidade caindo. A bactéria que normalmente habita a região perianal contamine, que são 90% das uretrites e cistites, são ocasionadas por Escherichia coli. Quando a gente vê em pesquisas em meio de comunicação, número de coliformes fecais. Exato. Os coliformes são essas bactérias, a Escherichia coli, que contamina 90% das infecções urinárias, são ocasionadas por bactérias chamadas Escherichia coli. Então, banho de mar em água contaminada poderá... Olha que perigo! Porque onde tiver Escherichia coli, poderá ter, desde que a paciente esteja em processo de imunidade baixa, vai poder facilitar. Ah, sim, tem tudo isso. É um quadro que vai facilitar, não é para todo mundo também, né? Como as demais patologias. Quando a gente está bacana, a gente pode estar dentro de um elevador com uma pessoa que tenha uma doença infecto-contagiosa e sair ileso. Mas se você está vulnerável, a sua imunidade está baixa, a probabilidade de pegar é maior. Eu gostaria, se possível for, agora comentar qual é a diferença, por exemplo, entre uma infecção renal, uma da bexiga e uma da uretra. A mais comum é aqui debaixo da uretra, como você muito bem colocou. A renal a gente costuma chamar de pielonefrite. É uma infecção renal, o rim começa a ter dificuldade para poder, ou porque tem um cálculo renal, ou porque a paciente ingere pouco líquido, ou porque já tem alguma outra doença associada, e essa bactéria vai poder ocasionar uma infecção renal. Ela se caracteriza principalmente por febre, tremores, calafrios, temperatura elevada, e tem um examezinho que a gente faz no pronto atendimento, no próprio consultório, que é pegar a mão e bater logo abaixo, bem na região lombar, atrás da paciente, dá 2 toquezinhos, que se chama teste de Giordano, que quando dá positivo, se a paciente pular e referir muita dor, é sinal que há uma infecção no rim. É um sinal. Porque na bexiga é diferente. Quais são os sintomas da infecção na bexiga? Na bexiga, a mulher vai ter uma sensação diária e constante de que ela tem que ir urinar, que sempre ficou urina na bexiga, ela tem ardência para urinar. Parece que não esvazia por completo, né? A vontade é constante. Se deixar, a mulher passa a noite, por exemplo, com uma cistite, uma infecção de bexiga, no vaso sanitário, porque nunca dá a sensação de ter esvaziado completamente, né? Então, a urina muda de cor, tem mau cheiro. Já na pielonefrite, não necessariamente socorra. A pielonefrite, ela tem que ser um pouquinho mais investigada. Ela é mais grave, é 100% reversível, mas tem que investigar. Então, mau cheiro é sinal que tem alguma coisa errada ali na bexiga. É na bexiga. Olha. O renal não vai dar mau cheiro, ele vai dar
a febre, o calafrio, porque para atingir essa região aqui em cima, que está bem mais protegida do que aqui embaixo, a bactéria vai ter que migrar muito mais, ela vai ter que avançar. Então ela tem que ser muito agressiva. E a bactéria, essa Escherichia coli, geralmente não é a mesma que acomete os rins. Aqui nos rins já costumam ser outras bactérias. A da bexiga, a Escherichia coli, por ser menos agressiva, ela geralmente acomete a bexiga. A parte renal já é uma outra gama de bactérias. E a questão da temperatura também, doutor? Também essa questão do frio também influencia na bexiga, né? Influencia. Choque térmico, sair do banheiro para a cozinha, de piso para o carpê, do carpê para o piso. Leva o chinelinho, leva a pantufinha, leva o chinelinho, né? leva algum demais. tipo de agasalho para manter a temperatura corpórea. Não necessariamente só os pés. De maneira geral, se pensa muito em relação aos pés. Mas estando muito frio, está tendo um choque térmico, você vai se deslocar, coloque alguma coisa sobre a cabeça, que é um dos locais que a gente mais perde temperatura. É verdade. É pouco colocado, mas assim, está muito frio, se proteja, se Bota revista. o gorrinho ali, que isso, agora nesse inverno... aquece, né? Vou contar, tem dia que eu durmo de gorro, porque se a parede Tá tem umidade, alguma coisa, eu já durmo de gorro. Depois disso, parei de ter infecção na garganta. Né? A gente está falando de outra infecção, mas enfim, colocado, ajuda. Né? Mas ajuda muito a proteger a cabeça, é um segredinho muito importante para mulheres que têm vários tipos de infecções associadas a choque térmico. Uma delas é proteger a parte encefálica. Os tratamentos costumam ser, quando é renal, por serem mais graves, eles são de 7 a 10 dias, e quando são na bexiga, por serem menos inofensivos, de 3 a 5 dias. Já a cistite é quando a mulher, vai ser nesse canalzinho aqui embaixo, quando ela chega no consultório e comenta que está tendo um leve desconforto, que a urina está começando a mudar de cor, começa tudo pela uretra, por esse ductozinho por onde a mulher elimina. E por que dificilmente você vai ouvir que um homem tem infecção urinária? Pois é, porque é tão comum nas mulheres. Porque é tão comum nas mulheres e nos homens não. Fica no ar a pergunta. Eu tenho a meu resposta. Deus, eu quero saber, eu quero saber. É o seguinte, é bem simples, é uma questão de anatomia. A mulher, por ter a uretra curta, o caminho, por ter um vizinho muito contaminante e ser plano, não tem nada que intercale, no caso no períneo, a região genital fica plana. Não tem uma barreira, Não tem uma barreira. E o homem, ele tem um ducto mais alongado e fica fora da região, não entra em contato com a parte retal. Não tem esse... Mesmo que queira, é impossível, porque impossível não. É possível, eu vou dizer em que situações depois. Mas é raríssimo vocês ouvirem que um homem teve... A anatomia da mulher é muito mais... facilita muito mais essa situação, né? A mulher, por gerar a vida, ela tem muitas peculiaridades, é complexo para poder gerar a vida, poder estarmos aqui, né? Então, e do homem é mais simples. E doutor, nesse processo todo, então andar de pé no chão, nem pensar, evitar a friagem, né? Até pode, mas deve evitar. Exatamente. A questão de ingestão de água, isso pode ajudar, porque esse sistema todo, já que tem filtragem, vai eliminar o que é ruim no nosso organismo, a água tem aí um papelzinho... Muito importante, muito importante. Então, assim, para quem quiser, além de todas as dicas que a gente deixou, evitar infecções urinárias de repetição, o ideal é, no mínimo, ingerir 2 litros de líquido por dia ou mais. A bexiga, para vocês entenderem, ela é feito um balão desse de festa de criança. Você vai lá, enche aquela bexiga, que também é um sinônimo, e ela infla e desinfla. Nesse processo, durante anos de inflar e desinsuflar, ela vai criando pequenas estrias, pequenas rupturas na camada de revestimento. Essa é como se fosse uma estria mesmo. Essa camada não tem a mucosa que recobre normalmente a bexiga, então é uma região mais vulnerável. Então, por que muitas vezes ocorre essas estrias, essas rasgaduras internas dentro da bexiga? O fato de não urinar com frequência. Então, mulheres, mais do que homens, devem, na medida do possível, não reter a urina. Devem urinar sempre que for preciso. Deu vontade e é possível, esvazie a bexiga. É um dos fatores importantes também.
Outro fator que a gente vê, criança, recém-nascido, a troca de fralda, se for uma menina, pelo canal ser muito próximo... Mas já começa quando é bebê. Eita, quando é mulherada! bebê. Se a fraldinha fica muito tempo suja e a mãe não trocar, as fezes do bebê têm Escherichia coli. A criança, a menina, já vai poder ter a infecção urinária. Homens podem ter infecção urinária quando estão com a imunidade muito, muito baixa em fase terminal. Né? Mas fora isso é muito difícil. Doutor, umas dicas bem práticas para as meninas, para as mulheres cuidarem para evitar a infecção urinária porque incomoda, né? Ela vai sentir desconforto, vai sentir uma série de coisas que vai atrapalhar o dia a dia. Além de tudo isso, o que dá para fazer? A questão de absorvente, mesmo aquele protetor diário, isso atrapalha? Isso atrapalha. O protetor diário, dependendo do tipo, se ele se mover for muito pequeno, alguma coisa assim, se for um pouquinho maior, ele mantém a anatomia melhor, ele protege melhor. Mas tem alguns que são protetor de uso diário, é o nome que se dá. Muitas vezes eles podem prejudicar devido ao fato de fazerem essa comunicação da região do ânus com a vagina. Porque se colocar um absorvente muito próximo, depois põe uma calça jeans, a peça íntima muitas vezes já é de lycra, vai exercer uma compressão. Depois põe o jeans. No jeans já tem a própria costura nessa região. Sim. Ou seja, são duas camadas de tecido sobrepostas, fazendo com que aumente essa temperatura. Então, mesmo no inverno, a mulher transpira na região genital, sua, transpira no ânus também e pode facilitar. O ideal seria assim, muito cuidados básicos. Na hora da higiene, sempre de frente para trás, nunca de trás para frente, tentar ingerir líquido à vontade. Que tipo de líquido? Não necessariamente somente água. Você pode tomar um iogurte, você pode tomar um suco, você pode tomar uma vitamina. Agora que é inverno, por que não? Um chá ajuda bastante. Chás são bem-vindos, né? Todos os chás são bem-vindos, né? Todos os chás são bem-vindos. E evitar o uso de banheiros que a gente não conheça asepsia. Tipo assim, banheiro público que não tenha uma manutenção muito grande, é algo que possa prejudicar. Se precisar, não senta. É isso? Evitar. É porque as meninas treinam desde pequenas. As meninas têm um jeitinho. As meninas treinam desde pequenas para não sentar. As mães ensinam. Vamos ver as perguntinhas, Vamos doutor? lá, O pessoal por está favor. mandando para a gente? Vamos começar? A Tainara Rosa. Toda vez que eu faço relação com o meu esposo, vou ao banheiro fazer xixi e dá ardência. E tenho dores na bexiga e vou muitas vezes ao banheiro. Valeu, Tainara. Tainara, boa tarde, obrigado. Era um ponto que eu tinha que falar e você me lembrou. Maravilha, Tainara, viu? existe a uretrite pós-coito. O que é isso? Aquele canalzinho que eu e a Gisele estávamos comentando aqui agora, ele fica bem na região da vagina. Então, a partir do momento que tem o coito, o pênis começa a bater na bexiga, que fica na parte superior, e dá um atrito. O atrito inflama o canal da urina, fazendo com que, pela dilatação, diminua o diâmetro da uretra, porque a atividade sexual é uma atividade em si só. Então, ela, pelo toque, ela acaba inflamando, e aí a mulher logo... O normal para todas as mulheres, quando termina a relação, a maior parte tem vontade de urinar, dependendo até do tempo do coito. Mas é muito mais frequente, quando permanece no dia seguinte, existe até um tratamento específico que os urologistas fazem, que é um tratamento com medicamento contínuo, Tainara, que você toma todos os dias, ou então somente quando tiver atividade sexual. Aí o seu urologista ele vai poder explicar melhor, mas é muito frequente. É frequente, então, não precisa se assustar, só dá uma olhadinha. Não, tem como evitar, porque muitas vezes a mulher evita a atividade sexual por esse tipo de desconforto. Por esse incômodo. Porque o incômodo no momento é normal, mas 2 ou 3 dias depois, aí complica. Aí complica, né? Mais uma perguntinha aqui. Eu tenho problema de infecção na bexiga. O que posso fazer para curar? Não tenho nomezinho, mas obrigada. Olha, os exames que a gente utiliza é o parcial de urina e a cultura. O parcial é aquele exame que a gente faz no pronto atendimento de primeiro momento, que é para saber se tem infecção ou não. Ele não diz qual é o tipo de bactéria que está ocasionando a infecção. E já a cultura é um outro exame que a gente deixa. No caso, o bioquímico, ele coleta a urina e ele deixa dentro de um tubo de ensaio por 24 a 48 horas, para ver que tipo de bactéria é o meio de cultura que vai gerar. E eles nos dão depois um laudo dizendo qual o antibiótico específico para aquela bactéria. Então, quem já teve problema urinário vai lembrar que
no laudo de uma uricultura sai o nome dos antibióticos e do lado tem uma lista dizendo resistente ou sensível. Os sensíveis são aqueles que o seu médico vai poder indicar para a sua infecção. E os resistentes, não. O que a gente faz na prática quando a mulher está com infecção urinária? A gente pede para ela coletar a urina, fazer a cultura e já dá um medicamento para amenizar. E quando sai o laudo, a gente faz o tratamento específico através do antibiograma. Mais eficiente, mais eficiente. Bem específico. Vai em cima da bactéria mesmo. Legal. Mais uma perguntinha, Sueli Russi. Tenho infecção com frequência, não tenho problemas de rins e bexiga, mas sempre urino sangue. Olha que perigoso, doutor. Faço tratamento com antibiótico, mas sempre volto e gostaria de saber por quê. Oi, Sueli, o seu caso é aquele caso que eu coloquei lá no começo. O ideal é procurar um nefrologista. Talvez não tenha sido muito bem claro, mas sempre que se perde sangue na urina, pode ser algum problema renal, um pouquinho que deva receber uma atenção especial. Deixa eu lhe explicar por quê. O rim, por ser um filtro, ele tem tipo uma teia. Ele tem poros, uma porosidade de um determinado calibre. Algumas mulheres ou homens têm uma porosidade maior. Então, ao invés de filtrar e retirar só as toxinas, ele está deixando passar o sangue. Tem que investigar porque pode ser uma patologia ou não. É um sinal de alerta. Tem que ver. Atento. Urina no sangue tem que ser pesquisado. Ou sangue na urina, né? Ou sangue na urina, Isso. perdão. O urologista ou o nefrologista. Perfeito. Última perguntinha, tá bom, gente? Daí a gente vai embora. A Nívia Silva mandou pra gente. Gostaria de saber se quando a urina é muito amarela é sinal de infecções. Acho que aqui entra beber água, hein, doutor? Obrigada, Nívia. Obrigado, Nívia. O fato da urina ser muito concentrada, ou dependendo do que você come, a coloração sozinha não faz o diagnóstico de infecção. Tem que ter ardência, dificuldade, sensação de que não está conseguindo fazer a micção total. Somente a mudança de cor não faz o diagnóstico. É isso aí, doutor. Tem mais pergunta, mas e aí? Nosso tempo acabou mesmo? Acabou, doutor. Não, mas a gente volta. A gente volta, né? É isso aí. Então eu vou te fazer um convite agora. Fica comigo pro intervalo? Fico. Tá sentindo um perfume Tô aqui, doutor? sentindo. Porque a gente vai falar de uma coisa muito boa. Pena que em casa a TV ainda não tem esse poder de passar o cheiro, né? O cheiro, né? Porque vai vir um banquete aí, pelo que eu estou vendo. Então tá, doutor, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Fica comigo que eu te convido para esse banquete, tá bom? Tá. Então você não sai daí, porque a gente... tá aqui, ó. É nessa aqui. A gente vai voltar já para falar do Festival Gastronômico de Pomerode, então não sai daí.